Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração. Quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia. Bem-vindos a mais uma escola dominical virtual. Lição 3. A evangelização urbana. Texto áureo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus capítulo 9, versículo 35. Então, esta lição nós vamos falar sobre evangelismo, sobre evangelizar, sobre ganhar almas para Cristo. E nós vamos estar vendo a trajetória de Jesus. Nós precisamos sermos exemplos na evangelização. Nós aceitamos a Cristo e agora nós temos que buscar outras almas a Cristo. Vamos ver aí a trajetória da evangelização feita por Jesus. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: um cristão jamais deve cometer o erro de guardar para si a salvação que recebeu. A nossa introdução: vivemos uma realidade urbana. A cidade é o grande desafio para a igreja. A cidade é o habitat natural de cerca de 80% da população mundial. E os demais vivem em função da cidade. Então nós sabemos que 80% da população vivem na cidade. E as demais pessoas que moram em fazenda, em pequenas vilas, elas vivem em função da cidade. Então tudo que elas querem fazer tem que vir à cidade. Então a cidade é um campo fértil para a evangelização. O objetivo da primeira parte da lição: falar acerca da necessidade da evangelização urbana e das oportunidades de falar de Cristo. Então, nesta lição, nós vamos estar vendo a necessidade de evangelizar, a necessidade de falarmos acerca da salvação, a necessidade de levarmos as pessoas e mostrar a oportunidade que eles têm hoje de aceitar a Cristo como Salvador. O ponto 1. Necessidade da evangelização urbana. Grandes são os desafios da evangelização urbana. No entanto, devemos aproveitar esta maravilhosa oportunidade de conduzir almas para o reino de Deus. Então, o maior foco para ganhar alma está na zona urbana. Então, por isso nós precisamos enxergar essas oportunidades para que também a igreja venha crescer, levando a mensagem do Evangelho às pessoas que moram na zona urbana. 1.1. As boas novas de salvação. Todos precisam ouvir a palavra de Deus e serem tocados pelo poder do Evangelho. Os centros urbanos caracterizam pela diversidade ética, cultural, religiosa e econômica. É da vontade de Deus que sejam evangelizados. É de se destacar que o apóstolo Paulo utilizava como estratégia missionária a evangelização de cidade em cidade. Então, meus queridos, nós precisamos estar estudando a Bíblia e vermos qual a tática que foi usada por Jesus. Jesus foi o grande evangelista
E agora segue-se os seus discípulos acompanhando, né, e seguindo o modelo do mestre. E o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso, de levar as boas novas indo de cidade em cidade. Lugar de batalha espiritual. Então, nós vimos que a zona urbana, ela está repleta de pessoas, né, com modelos culturais, modelos religiosos, né, mas que nós devemos levarmos o evangelho que salva, o evangelho que não é um ecumenismo, mas é um evangelho puro que leva à salvação e que transforma a vida das pessoas. Na cidade é lugar de batalha espiritual. O campo urbano é um verdadeiro lugar de batalha espiritual. Agostinho declarou que em cada cidade há duas cidades, a cidade de Deus e a cidade de Satanás. Há um conflito. É necessário, pois, que a oração pelas cidades faça parte da estratégia de evangelização urbana. Então, meus queridos, além de nós nos preparar para este trabalho, nós precisamos também estar orando, porque é verdade que há dois campos na cidade. Um campo que Satanás opera e outro campo onde Deus está, através dos cristãos, procurando tirar as pessoas desse saco de lodo. Nós vemos que são barbaridades, mais barbaridades que estão acontecendo nas cidades. Mas também vemos que a glória de Deus está se manifestando naqueles que saíram das trevas, que aceitaram a luz e agora vivem em região celestial. Nós vamos ver a vida urbana e suas carências. Apesar de muitas pessoas buscarem as grandes metrópoles porque enxergam melhores oportunidades, tanto para o mercado de trabalho quanto para a qualidade de vida, é comum se depararem com uma série de dificuldades, que são moradia, alimentação, segurança, etc. e coisas mais. Então, meus queridos, nós temos vendo que muitas pessoas têm saído e vindo talvez até para os grandes centros urbanos e têm enfrentado inúmeras dificuldades. No decorrer dessa lição, eu vou estar mostrando através de algumas imagens que nós precisamos se preocupar não somente em levar o evangelho, mas nós também temos que preocupar com a necessidade daqueles que perderam, daqueles que não conseguem ter o sustento diário. Então, meus queridos, não é só levar o evangelho, mas temos que mostrar com nossos atos que nós também somos participantes da glória de Deus e que nós amamos as pessoas e não amamos somente de palavra sem nenhum compromisso. Então precisamos estar compromissados com as pessoas. Nós temos muitas pessoas que saem da zona rural e vêm para a cidade, e lá elas passam por uma série de problemas. Elas encontram dificuldade, não encontram lugar para morar, vai morar lá nos lugares piores que tem na cidade, e aonde convive com pessoas de moral muito baixa e de procedimentos perturbadores. Então, o que é preciso fazer? Principalmente o cristão não pode mudar de um lugar para outro sem antes pedir a direção de Deus. E nós que estamos incumbidos de levar a mensagem do Senhor, então nós temos que ver o lugar oportuno nessas grandes cidades ou nas pequenas cidades, com estratégias para que nós possamos levar o evangelho, mas que nós possamos ter resultados, meus queridos. Nós estamos vendo em muitas cidades em que as igrejas estão mais para diminuir do que para crescer. O que está acontecendo? Está faltando estratégia para ganhar almas. Isso eu vou estar mostrando no decorrer desta lição. Ambiente solitário e de desilusão. Esses fatores negativos influenciam o indivíduo a que se torne solitário e até mesmo abandone suas convicções religiosas.
É nesse ambiente de necessidade e desilusão que muitos se perdem. Por isso, o tempo de evangelizar é já. Meus queridos, não é difícil mesmo nas nossas igrejas nós encontrar pessoas que vieram de um lugar para outro e aqui na cidade da gente, né, aonde eles vieram em busca de oportunidades, eles passaram por várias provações. E muitas vezes a igreja não tem ali uma comissão para estar atendendo e orientando essas pessoas. E o que acontece? Aí essas pessoas começam a enfrentar os fatores negativos, que eles começam a ser influenciados por esse fator negativo e passam a sentir-se solitário, passam a sentir uma solidão dentro de si. E é nesse ambiente que existe o grande perigo da pessoa sentir-se desiludida e daí até abandonar a fé. Por quê? Porque ela acaba se perdendo nas frustrações de qual ela não esperava. Talvez o sonho de ela ir até aquela cidade, ou vir até esta cidade, ela estava florido. E quando chegou lá na cidade, a coisa é totalmente diferente. Então, meus queridos, além de preocupar com as almas que estão perdidas ali na zona urbana, que é o campo fértil, desta lição que nós estamos estudando, nós precisamos voltar os nossos olhos para aqueles que já provaram do amor de Deus e que estão nas nossas igrejas passando por dificuldades. Então, meus queridos, é aí que nós precisamos entendermos que nós precisamos aplicar realmente a nossa fé recheada de amor, misericórdia e compaixão. Porque do contrário, não adianta nós irmos ao campo ganhar alma se nós estamos perdendo aquelas que comungam conosco. 1.3. Dificuldades de evangelização. Há dois tipos de dificuldade que envolvem a evangelização. A primeira diz respeito à falta de iniciativa das igrejas para evangelizar. Muitas igrejas não buscam entender o que está ocorrendo no seu bairro e não aproveitam dessa oportunidade para pregar o evangelho. Eu vou estar aqui mostrando nessa lição, como nós estamos falando de evangelismo, técnicas de evangelização. Porque o que acontece? Muitas lideranças estão vivendo lá no passado, quando nós não tínhamos, por exemplo, redes sociais, televisão e tantas outras coisas, em que as pessoas não tinham nenhum divertimento e vinham direto para a igreja. Ou você faria um culto de evangelismo, muitas pessoas iam lá para ouvir. Hoje você precisa de técnicas, você precisa hoje de ter iniciativa para que você possa ter aproveitamento, ter resultado. Então, pastores, professores de escola dominical, liderança, se vocês não estão tendo resultado, algo está errado. Então, você precisa ter iniciativa, fazer um planejamento para que a evangelização não torne uma coisa difícil. Para você não enfrentar essa dificuldade da evangelização, você precisa de um planejamento estratégico e você precisa também de visão de Deus e de qual forma que você vai usar. Porque às vezes nós queremos fazer da mesma forma. Meus queridos, o mundo mudou. Deus não mudou, mas a estratégia para ganhar alma mudou. Falta de iniciativa e planejamento. Meus queridos, para evangelizar não é só ir à rua, não. É preciso planejamento. Quando nós queremos ganhar na zona urbana, ganhar o povo para Cristo, nós precisamos fazer um planejamento. Mais reflexo de problemas internos, competição, excesso de atividade interna ou indiferença. Vida pecaminosa mais intensa da cidade, como violência, uso de drogas, promiscuidade, roubo, etc. Tendo noção dessas coisas, pode ser, com certeza, fazer um trabalho mais efetivo de evangelização. Qual a parte da cidade em que você vai levar para lá uma equipe para fazer um trabalho de evangelização? Qual que é o problema que tem naquele bairro ou naquele canto da cidade que você escolheu? Então você tem que ir preparado
Para quê? Para que você possa focar de maneira que você leve uma palavra de libertação. E as pessoas que estão com um problema na violência, na droga, na promiscuidade ou no roubo e muitas outras coisas, elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e sentir o desejo de aceitar a salvação. Mas é preciso planejar, meus queridos. Nós vemos que falta planejamento. O objetivo da segunda parte da lição: explicar as principais estratégias de evangelização. Eu estou falando de estratégias, meus queridos. A Bíblia diz que quem ganha a alma sabe o é. Então nós temos aqueles irmãos que no corpo a corpo, no evangelismo individual, conseguem trazer pessoas para a igreja. Mas nós temos aquela liderança que não sabe fazer um planejamento para aproveitar melhor essas oportunidades, e esses irmãos com este ministério de ganhar alma. E, meus queridos, por que não dizer? Tem muitas igrejas que muitas vezes não dá para você convidar uma visita para você levar na igreja, porque as pessoas que estão lá não estão preparadas para levar uma mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, e daí chega lá, fica conversando, falando o que não deve falar, e você que levou o visitante, você fica com vergonha. Então, nesse ponto 2, nós vamos falar que é preciso, viu, professor? Você precisa explicar para os seus alunos, você precisa explicar na sua escola que é preciso estratégias de evangelização, meus queridos. Quando você vai fazer um trabalho de evangelização, programa, administre o que você vai fazer, faça um rascunho, para que você saiba o que você vai fazer, onde você vai fazer, e que você tenha melhores aproveitamentos. 2. Estratégias da evangelização urbana. Estamos falando de estratégias. Cabe a nós, cristãos, na direção do Espírito Santo e oração, a criação e o desenvolvimento de estratégias para alcançar vidas para Cristo. Vejamos algumas alternativas que podem nos conduzir a grandes resultados. Meus queridos, eu estou cansado de ver, nós temos, por exemplo, trabalho de juventude, mas nós estamos esperando que as pessoas venham todas para a igreja. Nós poderíamos ter um maior número de pessoas se nós fôssemos à rua da cidade, talvez segurássemos aqui na mão um cartaz, e o cartaz com o endereço da igreja, dizendo assim: grande festa hoje na rua fulano de tal, número tal, você não pode perder. As pessoas poderiam estar, por exemplo, onde o trânsito está passando, e as pessoas vão estar vendo, as pessoas, por curiosidade, as pessoas vão lá, e lá vão receber a palavra de Deus. Cadê aquela equipe que sai na rua, convidando as pessoas para ir à igreja, para ir para este evento? E aí o que está acontecendo? Muitos eventos, principalmente nas pequenas cidades, que acontecem e gastam dinheiro com pregadores, com cantores, e nenhuma alma aceita Jesus. Então, um trabalho ou de mocidade, ou de ciclo de oração, ou qualquer outro evento, uma festividade da igreja, que a alma não se converte, a estratégia de evangelização está sendo errada. Algo está errado, porque o principal foco da igreja é ganhar almas para Cristo. Então nós precisamos nos preocupar. Existem muitas pessoas sedentes do amor de Deus, que estão sedentes, estão nessa cidade, jogados pelas calçadas, meus queridos. E nós precisamos levar esse evangelho, nós precisamos ter em mente que nós precisamos melhor atender essas pessoas. Muitas pessoas estão chorando com problemas. Nós temos as pessoas de poder, de maior riqueza, que elas estão na luxúria, enquanto pessoas estão na miséria, que poderia se contentar com tão pouco mais faria para que aquela pessoa saísse da miséria. Então nós precisamos ir ao mundo e dizer: Jesus te ama. Nós precisamos ir às praças, termos coragem, fazer um trabalho de evangelismo. É interessante que nós possamos
não ter vergonha do Deus que nós servimos. Parece que tem hora que nós nos envergonhamos do Deus que nós servimos. E aí não temos coragem de convidar as pessoas para vir à nossa igreja. Nós não podemos ter vergonha do Deus que nós servimos, porque é Ele que faz tudo para nós. Então, meus queridos, nós precisamos ter estratégia para nós podermos servirmos a Cristo. 2.1. Através dos templos. Evangelizar através dos templos é uma excelente estratégia. Em diversos textos dos evangelhos encontramos Jesus ensinando, pregando e curando nas sinagogas. O apóstolo Paulo também se utilizava das sinagogas para anunciar a Cristo. Aqui nós vemos que é interessante a evangelização nos templos. Mas o que precisamos? Precisamos usar estratégia para que a nossa igreja local possa estar tendo resultado. Meus queridos, nós estamos fazendo culto para crente, culto de evangelização. Já domingo, que é um culto público, que é um culto de evangelização, o que está acontecendo? Em muitas igrejas, pouco se conta com visitas no culto. Falta quem convida, e também, meus queridos, falta um trabalho bem administrado no culto. Nós temos um culto que é uma liturgia, que nós já sabemos tudo que vai acontecer no culto. Se nós como cristãos não estamos se adaptando a essa multidão, a essa frieza do culto, a essa má administração, a essa má gestão, você imagine as pessoas que vêm para a nossa igreja. Se nós não estamos gostando daquela forma lenta de conduzir, imagine quem é que vai querer vir para poder assistir um culto nosso. Meus queridos, nós pegamos um domingo, e aí, se é de nós selecionar aqueles irmãos espirituais e que realmente tem uma palavra, que realmente tem o dom da palavra, não. Nós não temos critérios, meus queridos, nas nossas igrejas. E daí aqueles irmãos que poderiam estar dando o seu testemunho ali numa quinta-feira, nós trazemos eles para pregar num culto de domingo, aonde eles não têm o dom da pregação. E daí o que acontece? Nem nós mesmos cristãos conseguimos digerir aquele culto. Você imagina as pessoas que vêm para ouvir. Então, por isso, é preciso também estratégia na igreja local. A igreja local pode mobilizar e convidar os vizinhos, parentes e amigos não cristãos ou afastados do evangelho. Pode-se realizar um culto especial, mobilizar somente para buscar pessoas que se afastaram, assim convidando, decidindo a aceitar a Cristo, não se sentirá só ou terá dificuldade para se entrosar na igreja local. Se nós fizermos um culto, se a igreja local fizer um culto, com foco, com objetivo de alcançar somente aquelas pessoas que estão sem salvação, que estão sem Deus, talvez vai faltar pessoas que são capazes de ir no corpo a corpo para convidar e trazer aquelas pessoas para aquele culto, um culto estratégico da igreja local, que vai estar convidando as pessoas a aceitarem a Jesus, convidando as pessoas a conhecer a palavra de Deus, e elas aceitando a Jesus como ela foi levada pelos amigos, elas não se sentem só. 2.2. Através dos lares. A tática de evangelização através dos lares sempre foi muito eficaz. Foi uma das principais formas de evangelizar nos primórdios da igreja. Então, meus queridos, até era dito dessa forma: a igreja que está na casa de fulano. Então, por quê? Porque era uma tática da igreja primitiva. Ela cresceu como? Evangelizando de casa em casa. E no nosso tempo também não é diferente. As pessoas convidam as pessoas a fazer os cultos nas casas, porque as pessoas vão convidar seus vizinhos. O que está acontecendo hoje? Pessoas pedem um culto na sua casa, esperando que venha toda a igreja. Sequer não convida um vizinho. Então, essas pessoas que não conseguem, que não têm coragem de convidar um vizinho para um culto na sua casa,
não devem ceder suas casas para cultos evangelísticos. Vamos evangelizar como? Se ela própria não evangeliza. Mas, queridos professores, queridos lideranças, querem fazer a igreja crescer? Vamos estar dirigindo o culto nas casas e que as pessoas que ali vão pregar levem o evangelho de salvação. Ainda no 2.2, providências devem ser tomadas. Ter autorização do líder da igreja, ambiente preparado em oração, organizado para receber e acomodar os convidados, orar para começar e terminar, cantar poucos hinos, deixar mais tempo para a palavra, nada de lanches caros, mas tudo regado à oração e gentileza, para que as pessoas possam voltar no próximo culto doméstico. 2.3, na evangelização pessoal. A evangelização pessoal segue passos bem simples no contato com as pessoas. Para isso, pode-se marcar encontros pessoais, praticar a visitação de casa ou ainda distribuir folheto e outras coisas. É preciso estar atento às oportunidades, esforço e orientação do Espírito Santo. Então nós precisamos de nos esforçar e buscar a orientação do Espírito Santo para que a palavra encontre lugar no coração daquele amigo, daquela pessoa que nós estamos evangelizando. Então, para cada tipo de ambiente, para cada tipo de evangelização, existe uma técnica e uma estratégia. Então, na evangelização pessoal, você pode evangelizar ele entregando um folheto, aproveitando esse folheto para convidar ele para vir para a igreja. Você pode convidar ele a levar para a igreja, ou você pode marcar um encontro na casa dele, e de maneira que ele vai abrindo a porta e você vai entrando e se preparando, porque você precisa ganhar a alma. E a Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. Então, sem estratégia, sem sabedoria, você não vai conseguir resultados para a seara doméstica. Duas classes sempre são abordadas. Então, quando você está na evangelização, você sempre vai estar abordando duas classes. Os que ainda não se decidiram e os desviados. Então, nós encontramos pessoas que não se decidiram ainda e pessoas que são desviadas. Então, para cada um, você vai ter que ter uma técnica. Para cada grupo, existe um tipo de mensagem. Por esse motivo, é preciso manusear bem a palavra e deixar que o Espírito Santo use nossa instrumentalidade. Então, meus queridos, nós somos instrumento na mão do Senhor. Então, é por isso que nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos usar de inteligência. O ser humano é um homem inteligente. Então, nós precisamos usar isso que nós temos que se chama cérebro. E usar para a glória de Deus. E aí você vai saber dialogar com com pessoas que ainda não se decidiram a Cristo, e também você vai mostrar o amor para que você possa reconduzir o desviado para que ele volte para a igreja. O objetivo da terceira parte da lição: mostrar outros mecanismos de evangelização e a necessidade de integração do novo convertido. Meus queridos, nós estamos perdendo muito porque nós não conseguimos inserir as pessoas. Nós abandonamos as pessoas. Então eu sempre digo, nós que somos cristãos, nós temos que ter muito cuidado com a discriminação. As pessoas chegam, em vez de nós ganharmos ela para Cristo, nós discriminamos. Ou então elas se entregam, mas depois elas se sentem só, se sentem abandonadas, porque não tem ninguém para acompanhar nos seus primeiros dias de fé. 3. Outros modos de evangelização. As cidades são campos brancos para a colheita evangelística. 3.1. A distribuição de folhetos. O folheto é nosso ponto de contato para nos aproximar do pecador, para iniciar uma conversa. Todo bom pescador sabe que é preciso ter uma boa isca para atrair o peixe. O folheto é a isca perfeita para que a rede seja lançada e o pecador seja regenerado por Cristo. Então, meus queridos, tem muitos folhetos com mensagens gloriosas. Então, é necessário que nós
como eu disse lá no início, não podemos ter vergonha do nosso Deus. Então nós podemos sair por aí nas ruas, entregando folheto, dizendo às pessoas que Jesus o ama, que Jesus quer salvar não somente a ela, mas também a toda a sua família. Nós sabemos, nessa cidade grande nós encontramos muitas pessoas em metrô, em ônibus, em praças, pessoas que realmente têm coragem de divulgar o Evangelho. Até mesmo lá na praia tem pessoas fazendo a entrega de folhetos. Então, meus queridos, o galardão quem vai dar é Deus. Então, não deixe de aproveitar esta oportunidade, desse primeiro contato com a pessoa, que o folheto te faz abrir a porta para que você possa ter facilidade de falar com qualquer pessoa em qualquer ambiente ou em qualquer lugar. 3.2, o culto ao ar livre. Meus queridos, culto ao ar livre é muito interessante e muito importante. Mesmo havendo emissoras de rádios, televisão e redes sociais, o contato humano é poderoso e insubstituível. O culto ao ar livre jamais sairá de moda. Precisamos de pessoas treinadas para atuar fora das quatro paredes da igreja. É possível reunir as pessoas e, em determinado ponto, anunciar a salvação. Talvez você vai fazer um culto lá numa praça, longe da tua igreja, que às vezes as pessoas nem param para ouvir, ou às vezes 2, 3 pessoas vão parar para ouvir. Talvez você tenha próximo da tua igreja um local onde ali pode até dar mais gente, onde as pessoas estão passando. Seria também importante, seria uma estratégia em que 40 minutos ou 1 hora do culto de domingo ou de sábado, você fazer um culto ao ar livre próximo da igreja. E dali você já convida o povo direto para a igreja. Interessante, se tiver banda, a banda vai tocando dali, do ambiente onde foi o culto ao ar livre, a banda vai tocando até a igreja. E muita gente vai acompanhando. E os soldados, que são aquelas pessoas incumbidas em ganhar almas e em recepcionar as almas da igreja, vão do lado daquelas pessoas, embora você nunca tenha visto aquela pessoa, mas você vai ao lado dela para que ela tenha facilidade e não tenha receio de entrar na igreja. Culto na rua. Na rua tudo é mais rápido e dinâmico, não se usa a mesma liturgia do culto. A mensagem é curta, o apelo é rápido e o culto deve durar no mínimo, no máximo, 1 hora. E ele não segue a liturgia da igreja. Até porque eu acho que muitas igrejas devem até mudar essa. 3.3, a integração e os cuidados com o novo cristão. A integração é tão importante quanto a evangelização, porque ela é quem vai consolidar o novo cristão e providenciar os meios para que os novos convertidos sejam integrados nesse novo grupo social. O primeiro passo, convencer o pecador e trazê-lo à presença de Cristo. Depois, instruções e apoio, preparar para o batismo e acompanhamento pós-batismo. Temos perdido muitos por não vigiar nesse serviço. Meu querido, tem culto que muitas pessoas vêm à frente e aceitam Jesus. Nem sequer, muitas vezes, se pega o endereço. E falta aquela pessoa que lidera para poder ter ali uma equipe de visitação, para que essas pessoas não sejam esquecidas. Produzir ali, fazer uma integração dessas pessoas que vieram à frente com a igreja. Muitas vezes pecamos, temos perdido muito por não vigiar esse serviço. Falta estratégia, falta administração e falta gestão. A conclusão da lição diz o seguinte: concluímos que as cidades são para a igreja um campo missionário vasto e desafiador. A igreja em cada cidade deve proclamar e advertir sobre o reino dos céus. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Nossa escola virtual fica por aqui. Até a próxima aula, na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.